colocando o link da sua apresentação e a gente vai... Pronto. Gente, boa noite. É um grande prazer ter vocês aqui nesse momento, né? Estamos iniciando mais uma live promovido pelo curso de agronomia da Facto. E a gente está aqui já discutindo, antes de apresentar qualquer coisa, estávamos discutindo aqui como seria a apresentação. E, na verdade, essa live ela vai ser um bate-papo, tá? Eu estou aqui como anfitriã, né? Meu nome é Francilene, muitos já me conhecem. E eu estarei aqui como anfitriã desses nossos convidados, né? Do Fabrício, tá? Fabrício, ele é técnico agrícola, ele foi aluno da Escola Agrícola de Unai, ele também foi aluno nosso da Facto, embora não tenha formado com a gente, mas a gente vai trazer ele de volta, né? E o Fabrício é um empreendedor na área de agricultura digital, né? Ele vai falar um pouco para vocês do que está acontecendo hoje, do que ele está trabalhando, né? Ele tem muita informação para contar para vocês. E a gente também tem o Luiz, né? O Luiz, ele vai se apresentar para vocês, né? Ele é doutor e ele é doutor em fisiologia, ele vai contar um pouco da história dele, um pouco da formação dele. E eles estão trabalhando juntos, né? Que é muita informação de pesquisa. Então, o Luiz ele faz essa parte de pesquisa junto ali com o Fabrício na Cultive, tá? Mas eles vão estar se apresentando para vocês. Eu espero que vocês possam conseguir fazer muitas perguntas hoje, tá? Para que eles possam estar respondendo. Estávamos comentando aqui que as perguntas elas podem ser feitas ao longo da apresentação e a gente vai estar tentando responder conforme as questões forem aparecendo, tá? Outra coisa, gente, essa live é para que a gente comemore o dia do engenheiro agrônomo, né? Que foi dia 12, tá? De outubro. É um dia muito importante, porque não só é o dia do agrônomo, como foi da Nossa Senhora Aparecida, que nos protege, nos abençoa, né? E também dia da criança, né? A gente somos agrônomos e somos felizes como crianças, né? Que a gente acredita e tem fé em muita coisa. Então, é isso aí que eu queria falar para vocês. Inscrevam-se lá no nosso canal, tá? Clique lá no sininho, né? Para quando a gente começar uma live, assim, você ser informado, ok? E eu vou passar a palavra aí para o Luiz e para o Fabrício, ok? Obrigada. Olá, pessoal, boa noite. Para a gente é um prazer, né, Fabrício, poder participar aqui desse momento com vocês. Queria agradecer a Francilene aí pelo convite, né? A gente poder compartilhar um pouco da nossa experiência, um pouco daquilo que a gente faz e, sem dúvida, acho que isso é importante para vocês. Contar um pouco da minha história aí rapidinho, né? Eu sou formado aqui no Unipan, aqui em Patos de Minas, em agronomia. Entre 2012 e 2016 eu fiz mestrado e doutorado ali pela Exalc em Piracicaba. Desde a minha época de graduação eu já venho trabalhando aí com essa parte de pesquisa, principalmente com foco em fisiologia vegetal. Hoje expandindo um pouco mais aí, mas o nosso foco principal é entender a parte de nutrição, mineral de plantas, talvez seja o nosso principal foco. Bioestimulantes, produtos aí de ação fisiológica em plantas de um modo geral. Mais recentemente, aí nos últimos 3 anos, né, a gente tem trabalhado junto aí na Cultive, junto com o Fabrício ali, junto com o Jorge, na região aí de Unai, Paracatu, Guarda-Mor, João Pinheiro e assim por diante, né, todo o noroeste ali, colocando em prática ali toda essa bagagem de pesquisa que a gente tem aí ao longo do tempo, né, daquilo que a gente tem trabalhado, e direcionado para situações pontuais ali, ou situações de cada um daqueles clientes, daqueles produtores ali que nós atendemos. Então, esse é o nosso foco aí hoje, aquilo que a gente tem trabalhado, aquilo que a gente está evoluindo
Então, na Cultive, a gente tem a estação experimental, onde a gente tem os nossos trabalhos ali internos ou com parceiros. Para cada um dos produtores, clientes que a gente trabalha, a gente sempre busca desenvolver pesquisas na própria área dele para entender a realidade e, a partir disso, conseguir ser mais certeiro ali, mais assertivo, dentro das estratégias de manejo que a gente propõe. Boa noite, pessoal. Agradecer primeiro aí a Francilene pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente no canal aí da Facto, né, que foi onde eu comecei a estudar, mas eu formei em técnico agrícola em Unai em 2008, de lá eu fui direto para a Verma, na Bahia, depois eu retornei, fui para a SLC na Bahia, desculpe, depois eu retornei, fui para a Verma, fiquei um bom tempo na Verma, aí eu vim para fazer graduação aí na Facto, depois transferi para Catu quando eu vim para Terrena, e surgiu uma ideia da gente abrir a Cultive num formato de uma agricultura diferente, né? E aí, através do meu outro sócio, que é o Jorge, que hoje não pôde estar presente, a gente foi criando e adaptando e melhorando até chegar num caminho mais digital, né? Que hoje a gente tem aí. E através de um sonho de ter pesquisa e tudo, e a gente já conhecia o Luiz, né, da Unipam, e aí a gente fez o convite dele estar junto com nós também, e aí foi criando vários caminhos aí direcionados por produtor, né? Então, assim, a Cultive hoje, comercialmente, ela tem 4 anos, né, mas o projeto ele está aí com 9 anos e dentro desse período do Luiz aí de pesquisa em torno de 12 anos, não é isso, Luiz? Isso. Então, desde assim, 2008 aí, praticamente. então, assim, é uma vida praticamente nesse projeto, e a gente foi realmente estudando o que o produtor precisava e como a gente poderia agregar para o produtor de uma maneira mais simples, mais fácil, mais objetiva, né? Então, assim, eu vou compartilhar a tela aqui, Luiz, vamos começar pela minha tela aqui, depois nós vamos compartilhar na sua, né? Isso. Então, essa aqui é a logo da Cultive, o nome Cultive, ele surgiu mesmo criado para não ter conflito, para não ter nada parecido, que simboliza algumas linhas de plantio com a tecnologia que tem, digamos assim, tudo a ver com o que simboliza a Cultive, né? Então, assim, a agricultura de precisão, ela surgiu aí em meados dos anos 90, quando o pessoal coletava solo, analisava e daí começava a fazer as correções cabíveis, né? Hoje, mudou muito. Eu estava até, antes da gente começar um pouco a live, estava conversando um pouco com a Francilene sobre alguns assuntos, e aí, assim, quando a gente fala em agricultura digital, porque eu não concordo muito com o termo 4.0, porque não mudou daquela convencional para chegar no 4.0. Simplesmente a agricultura digitalizou, né? Hoje tem o NDVI, que é o Índice de Vegetação da Cultura, a massa da cultura. Isso aqui, ela é medida via satélite, né? Essas imagens aqui que vocês estão vendo, elas são imagens gratuitas, né? Agora, como processar e tudo, isso aí são várias informações que tem até chegar aqui. Mas tem imagens que são processadas, que são pagas hoje, sim, que a resolução é em torno de 5 metros o pixel. Então, é uma resolução muito real, né? Se você pegar aí um drone, um Vant, é em torno de 2 centímetros o pixel. Então, via satélite está muito próximo daquela imagem real.
Então, as imagens gratuitas hoje é em torno de 10 metros o pixel, 20 metros o pixel, mas que você consegue encontrar e observar de cima manchas, né? E aí, traça estratégias. Em relação ao que está vindo de novo no mercado e o que era um dos gargalos no passado, era assim, tem mancha. Então, a gente gosta de usar a demagogia de febre. Está 38 graus, você está com febre, né? Então, você tem mancha, você está com febre, você está perdendo muita energia, você não está conseguindo fazer nada. A planta é a mesma situação. Ela está perdendo, ela tem mancha, ela está perdendo em produtividade, reflete diretamente em rentabilidade, né? Então, se você tem mancha, através do NDVI você consegue ver. Essa mancha está produzindo mais ou menos, a gente faz um estudo através daí, junto ao produtor, com o mapa de produtividade. E o mapa de produtividade, ele vai nos mostrar que aquela área está produzindo menos ou mais. Então, assim, está com 38 graus, você identificou, estou com febre. Pronto, você tem uma mancha. O que está te causando aquela mancha ou o que está te causando aquela febre? Né? É uma dor de dente, é uma infecção intestinal, enfim, vários motivos. É uma compactação, é um nível de alumínio muito alto, é nematóide, é fungos, enfim, dados. Você vai conquistar dados. Conquistou dados, você começa aí passar para a receita. Como é que a gente chega nessa receita? Né? Através de uma pesquisa de 12 anos com o Luiz, que o Luiz vai entrar em detalhes depois um pouco da pesquisa, do que a gente tem feito ao longo desses anos, né, Luiz? E tanto interna quanto externa com parceiros. Então, assim, o mapa da direita é um mapa de produtividade processado, né? Que aí tem as escalas. Vocês podem ver que onde tem mancha no mapa de produtividade, basicamente tem mancha no NDVI. Então, assim, em 95% dos casos, em índice de vegetação baixa, tem uma perca de produtividade. Mas é um índice de vegetação de vários anos baixo. Não é um índice de vegetação daquele ano. Que se for só daquele ano, daquela safra, daquela cultura, pode ter queimado por uso de defensivos errado, horário errado, pode ter dado uma seca, pode ser cascalho, pode ter chovido muito, igual esse ano, né, Luiz, que choveu um pouco mais. Uhum. E aí o índice de vegetação fica menor, normal. Mas um índice de vegetação com histórico é diferente. A gente consegue visualizar de cima manchas. E aí, através dessa visualização, a gente reloca pontos nas coordenadas vermelhas, aqui nas bolinhas vermelhas, são coordenadas ruins, com índice de vegetação baixo, tanto no mapa de produtividade quanto no NDVI. E as coordenadas boas. Então, tudo que é feito na área ruim é feito também na área boa, né? Então, tudo o que é feito, análise de folha, e da análise de folha a gente consegue enxergar qual dos elementos está sendo discrepante, tendo em mente assim, esse gráfico. O vermelho é o mínimo, o azul é o ideal, onde deveria estar cada elemento, e o laranja é o nível atual coletado no campo, né? E através daí a gente traça estratégias de manejo nutricional via folha, certo? E depois a gente faz a coleta de nematóides e fungos, para a gente ver se tem um nível de nematóide a dano econômico ou fungo também de dano econômico. E fungos benéficos, né? Vamos falar aí do caso tricoderma, que a gente gostaria que tivesse muito, né, Luiz? E aí, para a gente chegar num caminho, quais os nematicidas a gente vai indicar para cada nematóide, qual o tratamento de semente para fusário, qual melhor foliar para fornecer isso, fornecer aquilo, a gente usa a pesquisa e a gente é o mais assertivo possível ou próximo disso, né, Luiz?
Isso, então, assim, o objetivo, pessoal, a gente levanta o máximo possível de informações, né, Fabrício, para cada uma daquelas áreas ali que a gente assiste. E aí, em função daquilo que a gente identificou, né, do nosso diagnóstico lá, a gente utiliza a base de pesquisa que a gente já construiu para aquele cliente em específico ou nas nossas áreas internas, né, com parceiros aí, para conseguir ter um planejamento aí, pelo menos no médio prazo, mais assertivo, né, Fabrício? Então, Isso. sempre a gente parte de uma base robusta ali de informações que nós já temos e construímos para que a gente consiga ser mais assertivo. Para cada uma dessas situações que vocês visualizaram ali, que são muito diversas, né? Então, assim, aquelas manchas de menor índice de vegetação, existe inúmeros fatores que podem causar elas, né? O nosso diagnóstico em cima disso, ele vai fazer com que a gente seja cada vez mais assertivo, que traga um retorno melhor ali para o cliente ou uma recomendação mais assertiva para que a gente consiga ser mais eficiente em resolver ou minimizar aquele problema dele ali, né, de imediato e traçar estratégias para correção disso, pelo menos no médio prazo aí, dependendo da situação, até no longo prazo, né. Isso. E aqui, eu fui um pouco mais para frente para retornar no que é a agricultura de precisão hoje, né? Hoje, assim, hoje mudou todos os conceitos de agricultura de precisão, né? Hoje você não vê uma empresa mais que é só a agricultura de precisão. Agricultura de precisão, simplesmente, você vai realocar os pontos e coletar no grid que vai precisar, e através daí você vai fazer a recomendação de calcário e gesso, né, para corrigir cálcio, magnésio, enxofre, talvez, constituir perfil macro e você pode fazer uma recomendação através do solo de micronutrientes. Pronto, você começou ali na base, mas você está analisando em torno de 26 itens aí, que é macro e micro, e não vai fugir muito disso, né? Através daí você faz a recomendação para a área de cloreto, de adubação base, de correção base, que seja em taxa fixa ou taxa variável, ou que seja em pré-plantio, e aí você pode, através daí, traçar uma estratégia nutricional via folha, né? E aí esses pontos, eles são coletados, são armazenados, e aí a gente, através daquela recomendação e daquela adaptação de pontos já referenciados, a gente consegue fazer também as outras análises, né? Então a gente fez todo um manejo nutricional dentro da área, através da análise de solo, a gente monitora ele também via folha, né? A gente fez isso, mesmo assim continuou mancha, a gente parte para os outros detalhes. No caso aí, a compactação, no caso nematóide, no caso fusário, enfim. E aí a gente consegue trazer uma informação mais precisa para o produtor, né? A necessidade que a gente viu aí de um estudo mais específico de regional, de estações, hoje a Cultive tem 16 estações localizadas na região aqui de Paracatu, Adamó, João Pinheiro, para a gente conseguir identificar a melhor época de plantio, melhor época para colheita. Então você tem que antecipar aqui, antecipar ali, melhor época para aplicação, melhor data para aplicação, que a gente consegue ver aqui velocidade do vento, rajadas de vento, previsão de chuva, previsão futura, quantos milímetros choveu, de uma forma que é só abrir o celular, não precisa coletar mais nada. Choveu 5 milímetros lá no pluviômetro de João Pinheiro. Chega através de um SMS que começou a chover lá, começou a chover, o primeiro copinho coletor começou a coletar, chega uma mensagem chovendo em tal estação. Chovendo em tal estação, quando termina, manda quantos milímetros choveu direto no celular. Então, assim, começa a se tecnificar aí, né?
Luiz, quer falar um pouco de pesquisa? Eu vou entrar na plataforma. Vamos lá, pessoal. Eu vou projetar minha tela aqui, então, Fabrício. Que eu consiga mostrar para vocês aquilo que a gente tem feito ao longo do tempo e o que são os nossos planos aí, o que é aquilo que a gente tem buscado desenvolver ali. Aparece minha tela aí? Aparece, né? Parece. Vou colocar em modo apresentação aqui. O que está descrito aí nesse material, pessoal, no primeiro momento é um levantamento de tudo aquilo que a gente já fez ao longo do tempo, né? Como o Fabrício falou, são aproximadamente 12 anos aí trabalhando com isso. Então, a gente tem livros publicados na área, tem uma grande diversidade ali de artigos em revistas nacionais ou internacionais aí sobre isso que a gente vem trabalhando aí ao longo desses últimos 12 anos quase, desde 2008, 2009 ali. Mais recentemente, né, então nas últimas 3 safras aí, a gente tem trabalhado focado, muito direcionado para as áreas onde a Cultive atende hoje, para aqueles clientes, para a realidade deles, aplicando ali e aprendendo ainda cada vez mais tudo aquilo que a gente acumulou ao longo desse tempo para a realidade de cada um daqueles clientes ali, com base naquele mapeamento ali que o Fabrício mostrou para vocês. Normalmente, a gente tem aí alguns focos, né, quando a gente trabalha com pesquisa. Essa imagem, ela representa muito daquilo que a gente faz. Quando a gente vai ali procurar uma costureira, um alfaiate ou qualquer coisa do gênero, né, o nosso objetivo é ter uma solução ali que seja customizada para a nossa realidade, ou seja, ele vai produzir uma roupa ali que é específica para mim, ou que é específica para o Fabrício, ou que é específica para cada um de vocês. Porque ele presta um serviço customizado. E esse é o nosso objetivo, né? Tratar cada uma das situações ali de forma muito customizada. Porque a necessidade e a realidade de cada uma delas é diferente. Por isso que aquele levantamento de informações, de dados ali inicial, ele é tão importante, porque é a partir dali que nós tomamos as nossas tomadas de decisões. Existe algo que é o básico, né, inicialmente. Nós sempre se preocupamos muito em ter um solo ali, ó, com uma qualidade adequada. Por quê? Aquilo ali vai ser a base para que aquela material genético ou manejo fitossanitário que eu coloco naquele ambiente, ele seja mais responsivo. Esse manejo 4F aí, que a gente tem como uma das bases, né, um dos nossos princípios ali de funcionamento, ele é muito importante, porque ele diz que um solo adequado, ele precisa ser um solo frio, fofo, fundo e fértil. Ou seja, são 4 características ali muito básicas, né, e que são primordiais para o sucesso da agricultura. E é a partir disso que a gente inicia a construção de um sistema de alto potencial produtivo. Então, nós priorizamos, né, construir um sistema que tem alta produtividade. E, a partir disso, manter aquilo que foi construído, né? Se vocês pegarem os relatos naturais de fertilidade do solo, naturalmente os nossos solos são pobres. Aqueles que a fertilidade que existe, a maior parte dela a gente construiu. Ou seja, a gente está manejando dentro dessa base. E, a partir disso, a gente vai direcionando as nossas estratégias, seja com uma cultivar mais adequada para cada um daqueles ambientes. Vocês viram ali que dentro do levantamento a gente se preocupa muito com entender a parte de nematóides, de fungos de solo, né? Então, quando a gente identifica aquilo lá, existe todo um direcionamento de variedades que são mais adequadas para ter resistência ou tolerância para aquele nematóide em específico, que é algo importantíssimo, ou um direcionamento ali de produtos comerciais que vão ser fundamentais para tornar ali aquele ambiente, né, mais adequado para o cultivo. Os nossos trabalhos de manejo fitossanitário, eles direcionam aquilo que a gente sugere para aquilo que os produtores estão realizando ali dentro das suas áreas de produção, até chegar num manejo mais refinado, né, pensando na parte, seja nutricional ou de estímulo fisiológico.
A grande parte da nutrição hoje que a gente faz via folha, ou dos produtos que são aplicados, né, via foliar ali para a nutrição, a gente dificilmente ali vai conseguir corrigir de forma imediata, principalmente os macroelementos, possíveis deficiências nutricionais. Mas esses macronutrientes ou micro ali aplicados via folha, eles vão proporcionar respostas fisiológicas nessas plantas que vão tornar elas mais tolerantes a uma situação de estresses ou que vai facilitar ou vai estimular ela a acessar melhor aquele elemento no solo, ou vai proporcionar maior formação, maior enchimento de grãos e assim por diante. Então, existe toda uma base que a gente segue e que vai refinando esse manejo com base nas informações que foram levantadas e direcionadas pelo histórico de pesquisa ali técnico-científica que a gente tem ao longo desse tempo. Então, esse é o nosso princípio e isso nos direciona para as tomadas de decisões que nós realizamos, seja para uma cultura de soja, seja para um feijão, milho, ou seja, pensando no sistema de produção como um todo, e não para cada uma das culturas isoladas. Quer entrar na plataforma ali, Fabrício? Vamos entrar. Acho que você tem que parar de transmitir o Deixa eu descompartilhar a minha aqui, peraí. Isso. Beleza. Pessoal, aqui tá compartilhando aí, Luiz? Tá? Pessoal, aqui nós estamos falando de uma forma mais digital, né? O que é a plataforma hoje que a Cultivo está criando e através dos parceiros aí de TI, que envolve também o Flávio aí do TI da Facto, né? Que meu irmão, e alguns outros parceiros, né? Então, assim, todas aquelas análises que vocês viram lá na primeira apresentação, ela já vai sendo processada no laboratório. Quando processa no laboratório, o laboratório disponibiliza ela no site, e aí, através dessa disponibilização, é feito todo o processamento de uma forma automática. Então, aqui, não precisa lá eu, ou o Luiz, ou o Jorge, ou a nossa equipe ficar processando ela manual, fazendo um cálculo de correção, um cálculo de qual o nível disso, nível daquilo. Então, assim, a gente já fez todo o processamento automático, que fica disponível aqui para o nosso cliente, onde o vermelho é o mínimo, o azul é o ideal, e o amarelo o nível atual daquela área específica, né? Ele consegue filtrar aqui até as profundidades, né? Quando ele clica em cima da bolinha aqui, ele vai filtrando as profundidades e ele vai vendo onde está mais crítico, onde não está mais crítico dos principais elementos, né? E aí ele clica, faz aqui por cliente, né? Ele vai filtrando por cliente, por talhão, por propriedade, enfim, fica tudo digital. E a recomendação fica toda também digital, para onde vai cada elemento de magnésio, para onde vai cada elemento de cálcio, e aquela recomendação que vocês viram, tudo automatizado. Então, assim, quando as empresas gastavam aí, para cada 10 mil hectares, 2 funcionários, a gente hoje consegue fazer isso aqui de uma forma automática. Simplesmente vai ter um funcionário para imprimir o relatório, né? Então, quando a gente estava falando, aí a Francilene foi a primeira pergunta que ela me fez, de uma sucessão familiar, de uma digitalização, isso está acontecendo, né? O produtor não gosta de tecnologia, o produtor mais velho não gosta de tecnologia, passou a gostar, né? Hoje é difícil um produtor rural ou alguém que não tem um WhatsApp. Então, assim, ele já está digitalizando tudo. Isso, você já começa a acompanhar a sua lavoura
de uma forma digital. Você filtra aqui por ponto, você filtra aqui por coordenada, onde você quer ir, o que coletou, o que foi feito na minha área, né? Então, assim, você consegue trazer todos os dados de uma forma automática, que não precisa ninguém ficar processando, jogando em planilha, jogando em site, né? Então, veja lá, você consegue fazer uma automatização via imagem, jogar aquela automatização dos pontos, das coordenadas em uma plataforma X, e através de aparelho celular, você consegue chegar naquela coordenada, né? Ah, eu não preciso de um GPS, não precisa... Não, eles operam na mesma banda e a precisão, a margem de erro é a mesma praticamente do GPS, do um Garmin E-Trex, por exemplo. Então, assim, a gente consegue trabalhar facilmente hoje com o celular. A gente consegue chegar naquela coordenada, né? E através do app a gente chega naquela coordenada que a gente quer. Chegou lá, a gente coleta todos os dados. Ah, tem que coletar aqui agora folha. Coleta folha, gera o relatório, eu pego a folha, mando para o laboratório. Ficou pronta a análise no laboratório, ela já vem direto para cá. Então, assim, tudo automatizado, um sistema que assim, igual eu falei, demandava muita mão de obra mesmo. Hoje já está tudo pronto, tudo automatizado. E aí tem as análises de folha, comparativo, igual vocês viram na apresentação, tem as análises de fungos, de nematóide, tudo automatizada, né? Inclusive a recomendação vai automatizada. Precisa do engenheiro agrônomo, do técnico agrícola, do técnico de campo, para estar acompanhando essa área? Precisa, né? Como vocês podem ver ali, o gráfico é autoexplicativo. O que está no vermelho está ruim onde deveria estar, entre o vermelho e o azul, né? Nem todos os elementos estão lá. O que a gente vai fazer para aumentar boro? Aí a gente vai, através da pesquisa, que o Luiz mostrou anteriormente, que a gente vai usar determinado produto ou determinada fonte para a gente aumentar esse boro. E a planta tem que absorver mais boro. Pronto. Então, assim, a gente gerou o dado, a gente coletou todo o dado. Para gerar esse dado e ficar fácil para o produtor enxergar, a gente criou várias plataformas aí, através de parceiros, de fuçando para lá e para cá, e conseguiu chegar num caminho aí bem mais rápido, né? Então, assim, diminuiu muito a mão de obra? Sim. Especialista em análise de solo? Sim. Porque isso aqui é autoexplicativo. Agora, não quer dizer que a gente não tenha que saber fazer uma recomendação, né? Não quer dizer que a gente não vai, que vai chegar lá, a gente não vai saber qual o nível ideal de manganês na planta, qual o nível de fósforo na planta que precisa ter, no solo que precisa ter, né? Então, isso aí é uma coisa, como se diz, básica, né? Na faculdade a gente aprende, mas se não for a pessoa para praticar, não vai conseguir, né? Então, assim, quando a gente fala de uma nova geração que está vindo pegada, a gente já mostrou a estação que a gente faz tudo pelo celular, a gente entra numa segunda plataforma. Que essa segunda Fabrício, antes de você continuar ali, eu queria pontuar algumas coisas que eu acho importante, né? Essa questão da empregabilidade ali que também foi colocado, que era uma das questões importantes para a gente discutir aqui hoje, né, com o pessoal. Eu acho que isso mostra, né, que o cenário ele tem mudado de forma muito rápida e que cada dia que passa exige mais de cada um de nós e vai exigir mais de cada um de vocês, né? O nível de tecnologia, de informações que são geradas, a velocidade ela é muito rápida hoje. Então, eu também sou professor aqui e tenho vivo isso diariamente, né? A gente não consegue, primeiro, acompanhar, pensando em sala de aula ali, né? Aqueles conceitos básicos que são importantes, aí os conceitos agronômicos básicos, né? A gente não consegue acompanhar isso aí associado com esse nível de tecnologia que está elevando cada dia mais.
E existe também esses conceitos básicos, né, eles são fundamentais. Então, assim, ali na sala de aula, a gente prioriza discutir isso aí, porque ele é a base das informações. É a partir dali que vai direcionar o crescimento de cada um. Então, assim, profissionalmente, a gente sabe que o nível de exigências, ele vai muito além do que aquilo que a gente visualiza ali na sala de aula. Só que, em sala de aula, a gente precisa priorizar muito ali, colocar essas informações básicas, né? Porque isso é o direcionamento para cada um, depois daqueles que estão cursando ali. Então, hoje nós sabemos que é exigido, né, um profissional ali que seja multidisciplinar, que cabe, então, a cada um de nós, a cada um de vocês ali, se direcionarem, se preocuparem e procurarem evoluir nisso. Porque só aquilo que é colocado ali na sala de aula, que é fundamental, que é básico, que é aquilo que vai direcionar mais, a gente sabe que o mercado de trabalho ele vai exigir algo muito além disso, né? Então, seja da parte de tecnologia que o Fabrício está colocando ali, que é fundamental para nós hoje, o crescimento da Cultiva ele está muito baseado nisso, né, Fabrício? Isso. Seja da parte de pesquisa, aplicada para essa realidade, nível de pesquisa aprofundado ali, para que a gente consiga entender de forma mais detalhada cada uma das situações, isso ele vai além daquilo que a gente visualiza ali, de quando a gente estava sentado lá na cadeira da graduação. Então, o recado que a gente queria deixar para vocês é que vão além, né? Se procurem ir além daquilo que vocês estão visualizando ali. Utilizem a base que vocês têm ali, que é fundamental, os professores passam para vocês, mas é fundamental que vocês se preocupem ali em evoluir além disso, porque é isso que o mercado de trabalho ele exige, né? O que o Luiz falou aí é basicamente o que o mercado vai se tornar, né? Assim, a gente tem que conviver com a nova geração que está vindo muito rápida, muito tecnológica, né? Hoje, o que breca ainda, que não aumentou muita tecnologia no campo, foi porque a gente não tem uma rede de internet muito boa ainda no Brasil, mas a partir do momento que tiver, vai automatizar muito mais coisa do que já está automatizado. E aí, as empresas, elas começam a trabalhar de uma forma offline, né? Hoje tem painéis, como esse painel aqui que eu estava mostrando para a Francilene, fiz até um exemplo para ela. O produtor, ele tinha antes uma desconfiança muito grande com a nova geração, com o próprio filho. Terminou agronomia. Terminou gestão do agronegócio. Terminou técnico agrícola. Beleza, até ele provar o valor no campo, o produtor, pai, ele demorava muito para liberar aquela área para o profissional. Hoje, já é uma forma de mostrar assim, bem mais fácil o que ele está fazendo, como ele está fazendo, uma gestão totalmente diferenciada, né? Você pega aqui nessa área, né, num painel de controle aqui, é uma plataforma que a gente fornece para os clientes, que ele consegue fazer aqui, preparo de solo, tratamento de semente, plantio, fertilização, aplicação, colheita, monitoramento e outro. Vamos numa aplicação que só para vocês verem. A gente vai planejar a atividade. Aí, planejando a atividade aqui, a gente vai marcar a área, a data de início dessa atividade, a data de fim dessa atividade, isso para ser empregado no campo. O que ele vai fazer, né? Vamos adicionar alguns insumos aqui, orquestra, a dose por hectare, né? Adjuvante, a dose por hectare e um óleo mineral aqui, só para a gente fazer uma dinâmicazinha. Aqui no segundo quadro aqui é dose por hectare, né, litro ou quilo, e aqui na frente o quanto de produto ele vai gastar para aquela área marcada lá em cima, certo?
Beleza, você vai vir aqui depois, você vai colocar que está no estoque da propriedade. Estando no estoque da propriedade, ela já vai o custo automático para aquela área. Não estando no estoque da propriedade, ele fica negativo. O produtor automaticamente já sabe que tem que comprar ou pedir numa revenda que ele já tem o pedido daquele produto, né? Você adiciona a máquina que você quer que faz a área. O cálculo de cauda é só a vazão, litros por hectare que você vai fazer. Vamos colocar aqui 150 litros. E a capacidade do tanque, 3.500 litros. Vamos supor que é um tanque grande, né? Aqui, ela já salvou a dose por tanque que você vai colocar do produto. Ou seja, nem aquele cálculo que o agrônomo faz tanto, coloca tantos litros desse produto por tanque, coloca tantos litros daquele por tanque. Não, tem que levar tantos litros. Não precisa, é tudo automatizado, né? E aqui você salva observação, a dose e os produtos já ficam todos separados aqui, né? O estágio fenológico da cultura, vamos supor que ela nas folhas primárias que a gente fazer, e o alvo daquela aplicação ali. Pronto, você planejou a aplicação. Você vai adicionar pessoas que vai tomar conta da aplicação, né? No caso aqui, os nossos agrônomos de campo, o Jorge, que é o sócio proprietário aqui, eu vou marcar ele. E aí, a atividade foi planejada. Quando ela foi planejada, a gente faz simplesmente a geração em PDF. Lá tem todas as instruções, cuidado de uso, tem a área que vai ser feita a aplicação, separadinho, quantidade de produto que você tem que levar, quantidade de produto que você tem que colocar por tanque, né? Então, assim, já vai toda planejada para fazer a execução. Então, a fazenda, né, proprietário, então, planejamento para a safra, a área, o pivô, a área, a data de início, a data de fim, o estágio fenológico e pragas alvas. O produto, né, a classe toxológica do produto, o intervalo de segurança dessa área, quantidade da dose, né, por hectare e a quantidade que você vai gastar lá. Aqui, dose por tanque, tá? E aqui a assinatura de quem for responsável, os responsáveis da área, e aí tem todas as precauções de segurança. Isso aqui é um laudo agronômico, é uma recomendação agronômica, que aí você vai fazer a assinatura, que hoje o Ministério da Agricultura já começou a exigir, vai ter que ter, não tem como escapulir. Então, assim, abre brecha, sim, para ter um agrônomo em várias fazendas, em ter uma consultoria. Porém, como você quer dar a consultoria? Eu estava brincando com a Francilene. Aqui a gente fez via web, mas essa plataforma, ela tem para qualquer aparelho, ou iOS ou Android, e aí ela trabalha de forma offline. A gente estava conversando antes, e aí eu brincando com a Francilene, que o agrônomo ele chegava no campo com a cadernetinha, né, Luiz? Lembra? Uma cadernetinha e uma caneta. No bolso aqui, uma canetinha. Aí chegou lá na área, tira a cadernetinha, anota, e aí depois vai passar para uma planilha, ou para um caderno, para depois passar para outra planilha, ou para um outro caderno, para o funcionário X ou Y pegar aquilo ali, imprimir, e fazer a aplicação, ou salvar naqueles bloquinhos de 2 vias. Hoje, no campo, de uma forma offline, você consegue fazer essa recomendação, né? E aí, deu o sinal, chegou, você conectou na impressora, simplesmente você vai imprimir e entregar para os funcionários que vai executar a tarefa. Pronto, imprime 1, 2 vias, eles também vão assinar como responsáveis, né? Quem está emitindo lá, quem está pegando, está tirando o volume do estoque e quem vai fazer a aplicação. E aí você pode colocar lá em cima os responsáveis também. Aqui, tendo aquela segunda estação lá que a gente colocou na apresentação, deixa eu voltar aqui.
Tá vendo aí, Luiz? Tela? Tô vendo. Uhum. A gente tendo essas informações aqui da estação meteorológica, velocidade do vento, umidade do ar, a gente pode colocar tudo naquela plataforma que a gente viu lá, né? Então, assim, a temperatura, umidade, velocidade do vento, pode ser tudo colocado aqui, uma informação muito fácil. E aí, na palma do celular, em qualquer lugar que dê internet ou não, você consegue acompanhar tudo. Deu internet, sincronizou. E aí, a nova geração, ela está vindo forte. A nova geração, ela não larga o celular para nada, né? E aí, a velha geração já se acostumou também com o celular. Então, ele vai olhar na palma da mão e falar assim, nossa, a aplicação está ficando boa. A velocidade do vento está baixa, a temperatura está baixa, né? A umidade aqui está boa para a gente fazer a aplicação. Enfim, está ali. Foi planejada para hoje, foi executada hoje, sim ou não? Ah, vamos executar? Então, aqui você chegou, está planejado, você simplesmente vai resolver a aplicação, registro finalização. Registrou, qual data que você fez? Ah, deu um problema, eu fiz do dia 16 ao dia 26, salvou. Perfeito. Está realizado, ou ela tem que revisar, ou não. Aqui tem que revisar porque não tinha produto na propriedade para fazer, né? Eu vou entrar só num exemplo aqui, para a gente acabar de essa parte. Aqui uma propriedade que o cliente lança tudo, aplicação certinho, produto certinho, ele consegue aqui nessa parte visualizar o quanto ele está gastando por hectare, né? Custo certinho por hectare do milho, o que ele gastou de semente, o que ele gastou de defensivo. Isso está na mão, está próximo, está digital, né? Ele não tem que ir lá na fazenda X ou Y, pegar um caderno com as aplicações. Ele não tem que passar isso depois para uma planilha de Excel e gerar custo. Está tudo automatizado de uma forma simples, né? Então, assim, tudo é para melhorar a vida do agricultor. É a necessidade do produtor, né? O levantamento de dados e o que você vai fazer com aqueles dados, né? Então, assim, a gente envolveu muito forte a pesquisa, a gente envolveu muito forte a parte de tecnologia. Para quê? Para a gente deixar de ficar com tantas pessoas e, às vezes, essas pessoas não são tão efetivas quanto um sistema bem bolado, né? Então, esse é o grande intuito da Cultive, junto com a Essential, né, Luiz? Quer falar um pouquinho da Essential? Isso, vamos comentar aí. Quer finalizar aí primeiro? Que aí a gente já comenta. Aqui, nessa parte de tecnologias de plataforma, é isso que a gente tinha para mostrar, né? E a Cultive, ela é uma empresa hoje que prega muito em cima disso, né? O que fazer com aquele resultado coletado, com o dado, né? E através disso a gente foi tendo várias ideias para ser mais efetivos quanto à área do produtor e tentar, assim, dividir talhão por talhão, que cada manejo de talhão de propriedade é diferente um do outro, né? Então, eu vou aproveitar esse time aqui antes de passar para o Luiz, que eu tô com duas perguntas aqui, são assim bem interessantes, que foi pertinente a isso que vocês acabaram de apresentar, das planilhas, né? Então, tem um aluno aqui, o Wellington, ele perguntou, né, se um agricultor que não tem, assim, não é um grande agricultor totalmente tecnificado, que não tem... Isso aqui eu tô aumentando, tá? Do que ele perguntou. Né? Que não tem aí um trator com GPS e tal. Mas ele como que ele pode estar fazendo essa gestão, né? Essa tecnologia? Se tem tecnologia para esse agricultor, para esse pequeno, médio agricultor, se essa tecnologia vocês têm para esse perfil? E aí, aproveitando aqui a pergunta da Cláudia, né? Da professora Cláudia,
que ela pediu assim, fala um pouco sobre essa gestão no agro. O que é isso tudo, na visão de vocês que estão aí no mercado, como que é essa gestão do agro? Isso daí vai facilitar. Você já falou um pouquinho, né? Você já falou um pouquinho, mas eu falo assim, isso daí vai facilitar como? Assim, a gente vai, de repente, tá faltando assim um administrador lá, então a gente tem todos esses dados e a gente vai ter um administrador na fazenda, não precisa do agrônomo também, só para assinar nessa questão. Sim, Francilene, primeiro foi o Wellington, né? Eu tô acompanhando aqui pelo celular aqui também, tá? Wellington, assim, sua pergunta, hoje a gente atende cliente aí de 170 até 5.000, 6.000 hectares. Tranquilo. Assim, primeiro detalhe, o que o agricultor quer, onde ele quer chegar? Ah, eu não tenho agora, mas eu quero chegar lá. Beleza, então a gente traça uma estratégia para lá. Primeiro detalhe é a gente conhecer a área, entender da área, ver o perfil do produtor. Você tem uma ideia? Esse produtor é bancário, ele mora em Brasília. A Cultive faz tudo lá para ele. Ele simplesmente compra e vende, né? Então, assim, a gente traça estratégia dentro da perspectiva dele. Então, eu tenho uma perspectiva para ele lá de feijão. Vou dar um exemplo do que aconteceu esse ano. Perspectiva nossa de feijão, adubação, nutrição, defensivos, tudo foi para a gente produzir 50 sacas. Ele fechou a área dele 54 sacas. Então, assim, foi além da expectativa. Claro que foi um ano muito bom. Mas, assim, dentro da expectativa, o primeiro ano que ele começou a plantar lá, a gente não estava acompanhando ele ainda, né? Ele produziu lá em torno de 23 sacos de soja. Foi naquela seca de baixo do pivô. E foi onde ele despertou. Poxa, eu sou bancário, eu precisava de um apoio mais específico. E a gente começou em degrau, né? Vamos corrigir primeiro esse ano, vamos fazer uma adaptação ali aquele ano. E assim, o maquinário dele não é nada adaptado, não tem nada de extraordinário. Esse ano ele já comprou um pulverizador bom, né? Já montou mais 2 pivôs na área, mas dentro da expectativa dele. Já é o terceiro ano que a gente está com ele, e todo ano. Então, assim, o agricultor, essa área ela vai produzir só 40 sacos, porque tem um nível de alumínio alto, compactação alto, aqui não chove bem, área nova. Vamos traçar, então, uma estratégia para aquela área, através da pesquisa, né? Então, a Cultive senta com ele, faz um planejamento. Hoje a equipe, assim, hoje a gente está de campo, você lembra, Luiz? Acho que 4, 6, 9 de campo. Isso. Hoje. E assim, a Cultive traça a estratégia junto com ele para a gente produzir os 40 sacos. Se a perspectiva é 40 sacos, por que a gente vai gastar então 35 sacos? Se a gente pode chegar na mesma produção gastando 20, 22, né? Mas como é que você sabe que você vai gastar só isso? Porque a pesquisa nos mostrou que a gente chega no mesmo caminho gastando menos. Então, aquele custo-benefício para o produtor é dentro da perspectiva do produtor. Eu não tenho tecnologia, eu não tenho internet aqui. Então, a gente tem que vir e trabalhar de uma maneira mais antiga. Imprimir laudos, entregar laudos e trabalhar com ele a partir daí. A partir daí, a gente já começa traçar estratégia. Se o produtor não quer seguir um caminho do que a gente está seguindo, aí é preferível a gente não atender. Infelizmente, a gente, Cultive, não atender, porque a gente corre o risco de ele ficar parado no tempo, nos 40 sacos por hectare, e não conseguir subir o segundo degrau naquela escada que o Luiz colocou aí de perspectiva. Vamos gastar um pouco mais esse ano, mas nós vamos produzir tanto. Vamos. Não vamos? Não, então vamos segurar um pouco aqui. Esse ano está apertado. Se bem que esse ano, né, Francilene, todas as cadeias estão boas, né? E a segunda... Quer falar alguma coisa daí, Luiz? É isso aí mesmo, Fabrício. Assim, a gente se preocupa muito com
atender de forma muito customizada, né, cada um deles ali, desde que isso esteja também alinhado com a nossa perspectiva, né, de fornecimento do serviço ali para ele. Eu acho que eles colocaram até dentro ali, por exemplo, do nível de tecnologia de máquinas e tudo mais, assim. Às vezes a gente tem em mente que sempre a agricultura de precisão ela vai trabalhar com taxa variável, né, Fabrício? Acho que o pessoal tem muito, eles criam um mito disso aí, né? A gente sabe que a agricultura de precisão ela vai muito além disso, né? Muitas das vezes a taxa variável nem se justifica, né, Fabrício? Por vários motivos, né? Então, assim, a gente se preocupa muito mais com a gestão do sistema de produção dele como um todo, do que com a agricultura de precisão básica, isolada, inicial ali, aquele conceito inicial de agricultura de precisão. Ela é uma das ferramentas que a gente fornece ali para o cliente, para o produtor, para que ele possa atingir aquele objetivo dele, né? Então... Isso. Sobre a pergunta da Cláudia ali, de empregabilidade, tecnologia, de acordo com a experiência de gestão. Cláudia é professora, Francilene? Cláudia é nossa professora. Ela também dá aula na administração. Na verdade, ela é professora da administração e ela nos auxilia bastante em TCC e tudo. A Cláudia é muito camarada. Aí ela tá lá, vocês estão fazendo um link aí entre as duas, né? Ela falando lá. Bom, então, Cláudia, assim... Agora que eu vi! Cláudia, assim, empregabilidade é o que a gente costuma falar. Aqui em Paracatu, que eu sei, tem 5 vagas em aberto para engenheiros. Algumas empresas já estão com tecnologia. Você vê grandes polos aí como Bayer, com FieldView. Você vê a Corteva com granular. Você vê a Syngenta com Strider. Então, assim, o trem está tomando uma proporção muito grande dessa agricultura digital. Por que isso? Porque eles vão colocar a empregabilidade em cima da agricultura digital. E já tem vários técnicos só para atender a agricultura digital. Eles vão chegar e falar assim, ó, sua área tem potencial de produzir tanto. O manejo é esse. Como é que o cara vai falar não? Ele não conhece a área tão bem, né? Então, assim, a gestão hoje do agronegócio é importantíssima. Por quê? É o que eu comecei a falar na pergunta do William antes. Se você tem um talhão que ele produz todo ano 30 sacos, o tratamento dele tem que ser diferente dos outros, né? Vamos supor, a gente tem 100 hectares que produziu 30 sacos, tem 100 hectares que produziu 80 sacos. Numa média, ficou numa média muito boa, né? Então, assim, ele deixa de ver aquele 30 sacos que ele produziu, ele não viu o problema, porque ele ganhou dinheiro. Né? Então, agora, quando você tem a gestão, no caso do que a Cláudia está falando, quando você tem a gestão talhão por talhão separado, na palma da sua mão, você consegue identificar, poxa, aquele talhão não está me produzindo bem. Então, eu vou gastar lá 25 sacos, vou ter 5 de lucro. Mas no outro, eu posso gastar 70 sacos, 75, que eu vou ter os mesmos 5 de lucro. Não é um talhão tirar do outro. Agora, ele tem que ter uma gestão, porque quantos e quantos clientes, né, Luiz, que a gente já chegou e viu no estoque, o estoque abarrotado de produto vencido há anos, que dava para ele tocar mais uma safra. Então, assim, é a gestão do produtor. É normal. A rotina do produtor, que a gente brinca no Noroeste, é a maior área irrigada no Brasil. Aqui não para. Não para. Então, assim, veio a pandemia, todo mundo ficou com medo, não sei o que tem. O agro ficou mais lindo ainda. E aí, o que está acontecendo agora? Essas grandes empresas, grandes bancos, é tudo investimento no agro. E no Noroeste aqui, a gente não para. O investimento aqui está altíssimo. E o produtor, ele ganhou lá 1 milhão esse ano, 500 mil esse ano. O que ele faz? Troca caminhonete. Mas o trator dele, a plantadeira dele, ele não pensou que poderia ter colocado lá um Precision Plant para plantar linha a linha, desligamento de seção. Então, assim, hoje, a gestão do produtor é um pouco falha.
precisa de um administrador lá dentro. Eu costumo brincar que a equipe de campo, os engenheiros, técnicos, são todos administradores. Porque quando você começa a trabalhar com o cliente ali, lado a lado, você só escuta ele falando, é caro, tá caro, isso aí não enquadra esse ano, isso aí eu não posso fazer esse ano. Mas, na verdade, pode, né? Além de ter muitas linhas de crédito no banco, ele ainda tem uma reserva para ele, né? Mas aí você começa a olhar lá dentro, um monte de maquinário que está parado, que ele poderia vender, comprar um novo, produtos dentro do barracão, comprar um novo. Ele está usando um pivô igual ao outro, que poderia economizar ali por hectare em torno de 100, 150 reais, facilmente. Adubo esse ano está um pouco mais caro, vamos segurar um pouco. Você vai economizar aí uns 500 reais por hectare. Isso, no final das contas, é gigantesco. Então, são oportunidades na empregabilidade para o engenheiro. Está junto com ele, você está ali no dia a dia, você está ali conversando com ele todo dia. Agora, para ele adquirir essa confiança em você, demora um tempo, né? Demora, mas quando você coloca o pé no mercado, rápido você tem a confiança de vários produtores. E de um passa para outro e assim você vai se destacando no mercado, né? Então, negócio, né, Francilene, está preparado, eu acho que a oportunidade chega, você nem vê, você nem espera e de repente já passou muito tempo. Verdade. Assim, e aí aproveitando essa deixa, né, uma pergunta que eu queria, o que eu estava ouvindo ainda há pouco, o Luiz comentando a respeito da empregabilidade, né, que ele falou também é professor, né, professor lá na Unipam. Aí, Luiz, eu fico assim, muito assim, apreensiva, essa é a palavra. A gente fez uma alteração recente, né, no nosso currículo, tá? Daí a gente coloca na área de tecnologia, porque não tem como escapar mais, né? Tipo, a agronomia ela tem que ter ali um georreferenciamento, assessoramento remoto, a gente tem que falar disso, né? A gente tem que falar dessa agricultura de precisão, a gente tem que falar de agricultura digital. Então, assim, como professor, né? Como professor e como pesquisador, né? Você já falou, mas eu acho que você tem que fazer mais propaganda aí desses livros que você tem publicado. Né? Tá bom. Propaganda, Luiz. Mas, assim, a minha pergunta é assim, como que você, como pesquisador, né, que está nessa área aí, mais efetivamente falando, já trabalhando com uma empresa, dando consultoria, sócio de uma outra empresa, eu queria que você falasse assim, como é que você vê essa transformação da sala de aula? A transformação, a gente sabe que tem que ter base, né? Esse é fato. A gente não pode fugir da base. Mas como é que você vê essa transformação dentro da sala de aula? Como que o professor, você, professor, já pensa nisso, já trabalha isso? O nosso modo de trabalho aqui, Francilene, não especificamente como professor, né, o modo de trabalho nosso ali, englobando tudo aquilo que a gente faz, ele sempre está baseado ali naqueles princípios básicos, né? Eu, como professor ali, eu sempre oriento os meus alunos ali, sempre tento colocar para eles, principalmente para que eles entendam muito do porquê que eles estão fazendo aquilo lá, né? Eu acho que isso vai dar um direcionamento muito bom para eles ali de como eles podem evoluir. Porque a gente sabe que existe uma limitação muito grande de carga horária, que é natural em qualquer curso ali, pela grande evolução que a agronomia teve, né? Para colocar todas aquelas informações. A gente procura sempre associar essas atividades mais práticas ali, ou mais relacionadas com a vivência de campo, seja eu como pesquisador aqui, ou os outros professores, para colocar isso para eles, para que eles visualizem isso, do quanto é importante eles terem aquela informação básica, que é o que vai nortear eles, mas o quanto é importante eles evoluírem além daquilo lá. Então, como pesquisador aí, o que a gente busca, né? Principalmente, entender de que forma que essas plantas funcionam,
Nós, como agrônomos ali, a gente trabalha com planta diariamente, né? Então o nosso objetivo é entender como é que elas funcionam e associar ali as nossas estratégias de manejo para atender aquelas necessidades delas. E para que a gente entenda qual que é a necessidade, a gente volta novamente lá naquele conhecimento básico, né, que é o que a gente aprende lá na sala de aula. Então, assim, a evolução, ela está muito relacionada com aquilo que é o básico que a gente colocou. A gente sabe que existe hoje um nível de informações, uma velocidade muito grande de informações que chegam para os alunos. Então, assim, nós procuramos sempre colocar dentro ali das aulas ou daquilo que a gente faz, essa evolução associada àquela base, porque aí ele vai entender o quanto a base é importante. Não só ela, mas é a partir dali que ele vai se direcionar para seguir dali para frente. Porque a gente não tem, nem teria tempo suficiente ali, como a carga horária suficiente para discutir tudo aquilo lá, né? Mas assim como para a planta, o alicerce é a raiz, e essa raiz muito bem feita, ela vai proporcionar uma planta de alta produtividade, aquele alicerce, aquele conhecimento básico agronômico que a gente aprende ali na sala de aula, ele vai ser a base para que a gente evolua dali para frente. A velocidade da evolução hoje é muito rápida, né? Então ela exige que a gente busque mais informações além daquilo. Então a gente sempre coloca dentro das nossas aulas ou dentro dos trabalhos que a gente faz essa evolução, seria tudo isso que a gente discutiu, né? Então, assim, o profissional agronômico hoje, né, ele tem que ser multidisciplinar. Então, quando a gente está falando dos livros ali, aí depois eu coloco para vocês ali essas Sim. informações que também são importantes, né? Quando a gente está falando dos artigos que a gente faz, do nível de pesquisa que a gente faz, então, assim, ali a gente se preocupa muito com esse conhecimento básico, que é o alicerce, mas dá uma aplicabilidade para aquilo lá. Porque vocês também devem viver isso aí, a gente visualiza que muitas das vezes são gerado ali um monte de informações, mas o pessoal não sabe direito para que utiliza aquilo lá, né? Então, o nosso princípio básico como cultive, como essente, é o que a gente vai discutir daqui a algum pouquinho, eu vou apresentar para vocês ali o nosso princípio, é utilizar essa informação que é básica, mas que ela tem uma aplicabilidade. E aí, o profissional que vai trabalhar dentro disso, né, ele precisa ser multidisciplinar. Vocês já viram aí tudo que o Fabrício mostrou de tecnologia, né? Então, assim, na universidade, em qualquer uma delas que vocês forem no Brasil inteiro, eu vou pegar minha experiência aqui, que eu já fiz mestrado e doutorado aí numa que dizem que talvez seja uma das melhores universidades aí de todo mundo, que é na USP, ali em Piracicaba, né? Então, assim, seja nela lá ou em qualquer uma das outras aqui que vocês forem procurar, não estou dizendo que lá é melhor ou que aqui é pior, não é essa a ideia, mas, assim, qualquer uma delas, vocês podem ter certeza que não vai ter tempo suficiente para ver tudo isso. Então, esse profissional multidisciplinar, ele precisa se preocupar e se tornar isso aí. Porque hoje é exigido da gente, por exemplo, olha, nos trabalhos que a gente está fazendo via Cultive, nós precisamos se preocupar muito com tecnologia. A gente não aprendeu isso ali na graduação. A gente teve uma base lá que nos mostrou isso, né, Fabrício? E a partir dali a gente evoluiu e foi procurando cada uma das coisas ali, sabendo que aquilo era a base, né? Então, assim, essa evolução, ela se baseou naquilo lá. A parte da pesquisa, o que a gente está evoluindo aí, a gente não aprendeu isso aí de forma ali detalhada como é feito ali na sala de aula nos 4 ou 5 anos de graduação. Mas aquela informação básica, ela foi o ponto de partida para que a gente evoluísse dali para frente, que procurasse parceiros para desenvolver isso, que evoluísse ali em termos de refinamento, né? Um refino que vai acontecendo ao longo do tempo. Então, isso vai exigir de cada um dos profissionais ali que ele seja multidisciplinar. Então, assim, hoje... Gostei dessa resposta, hein? Gostei muito. Assim, hoje a gente se preocupa, por exemplo, olha, a gente tem que estudar sobre tecnologia, né, Fabrício? A gente é agrônomo, mas a gente se preocupa em estudar um monte de coisas ali de tecnologia para levar essa informação para o cliente, a parte de gestão, que tem muito déficit, né, Fabrício? A gente se preocupa em estudar sobre isso. Nos meus trabalhos de pesquisa ali, mais especificamente, a gente pega uma base de química lá que a gente vê nos primeiros períodos ali da graduação, às vezes, né, para que a gente consiga ajustar melhor ali o manejo. Então, assim, é multidisciplinar mesmo ali, assim, a maior variabilidade de áreas que você possa imaginar, a
a gente vai precisar se aprimorar com o tempo. Mesmo, por exemplo, que você não seja ali um empreendedor que vai trabalhar com uma empresa de prestação de serviço ou de fornecimento de produtos, assim como a gente, mas que você seja um agricultor e saiba filtrar aquilo que vai chegar para você, né? É uma avalanche de coisa ali que chega todo dia. Então, assim, você vai precisar saber filtrar aquilo lá. Muito bem. Olha, a gente tem mais 2 perguntas. O Fabrício já fez uma pergunta. Só pegando um gancho do Luiz aí, Francilene, assim, é tão engraçado porque aí meu irmão tá aí do seu lado o tempo todo, né? Quando a gente iniciou o projeto, a gente conversou com ele, a gente não sabia, a nossa parte, a gente não sabia colocar o que a gente precisava que ele fizesse, né? Então, assim, foi uma dificuldade para a gente chegar naquele caminho muito grande, né? Então, assim, igual eu falei, o Jorge, que é o outro sócio da Cultive, não pôde estar presente, não está presente online, mas ele está nos assistindo. A maior dificuldade era dele, porque assim, ele queria passar um negócio que o próprio TI não conseguia entender. E aí, através disso, teve que começar a estudar a parte de sistemas para conseguir explicar para um programador, sabe? Então, se eu não me engano, 4, 5 anos nessa caminhada para conseguir aquela plataforma e tá saindo assim do papel muito rápido, porque conseguiu expressar depois que estudou. E ele não é programador. Eu não sou, o Luiz muito menos. Muito então, menos. assim, para a gente conseguir chegar num caminho, a gente teve que se adaptar, né? Teve que se reinventar até, porque assim, o que a gente tem na faculdade de TI é muito básico, né? Muito básico dos básicos. E assim, a área da administração que a Cláudia falou ali, poxa, a gente começou naquela plataforma e aí vai entender de fundo rural, de lançar nota, de traz nota, a gente não sabia nem qual era o arquivo que lançava lá direto, que tem como fazer o esquema de lançar a nota fiscal para o produtor direto naquela plataforma que a gente estava vendo. Então, assim, que arquivo que a gente vai buscar, como que a gente vai buscar, né? Então, assim, a cada dia é uma coisa nova, e a cada coisa nova, uma ideia diferente. E aí, essa ideia diferente, coloca em 3 cabeças hoje para pensar nas empresas do grupo, é uma dificuldade enorme, sabe? Então, assim, todo dia um estudo. A gente falava que não queria fazer direito nem medicina para não ficar estudando muito tempo, tá aí, se lascou. A gente não para nunca, né, Fabrício? Não tem fim, né? Não tem jeito. Mas tem a pergunta que é, antes de você passar, Luiz, lá para o que Tranquilo. você falar, eu acho que essa pergunta que o Igor fez a respeito da descrição morfológica do solo via trincheira, né? Se vocês fazem essa diferenciação de talhão por trincheira, e o Danilo perguntando a respeito do armazenamento de dados, né? Então, o histórico da evolução da fertilidade. Da fertilidade. O Igor, é o seguinte, a gente faz o levantamento assim, a gente coleta em grid. A cada 10 pontos, a gente faz uma análise de até 1 metro de pedologia do solo, né? Não que a gente abra trincheira em cada perfil de solo para a gente identificar. Não, a gente identifica ali naquele início para a gente saber mais ou menos, digamos assim, a um grosso modo, como vai ser feito a recomendação para aquela área. Por quê? Aqui em Paracatu, na região nossa aqui do Noroeste, a gente tem no mesmo pivô de 30 hectares, 4 tipos de solo. Aí você vira, não, então naquele pedaço de cima ali, você não vai plantar. Nós vamos apanhar com o produtor. Então, assim, a gente simplesmente identifica se tem uma área que ele está produzindo menos ou mais, o porquê disso. É tipo de solo? Então vamos mudar a irrigação, né? É um caminho. Vamos mudar o manejo. O pH estourou aqui, vamos mudar o manejo via folha.
Então, assim, essas estratégias, a estratégia realmente do dia a dia do expertise. A gente não diferencia um talhão só pelo perfil de solo, né? Pela morfologia do solo. A gente diferencia o talhão pelo que ele está nos dando de lucratividade ou não. Por que ele está dando aquele retorno tão baixo? Por que ele está tirando produtividade? E por que ele está produzindo bem? Então, a partir daí, a gente traça as estratégias para aquela área específica. Beleza? E quer complementar, Luiz? Não, acho que é isso aí mesmo, Fabrício. E do Danilo aqui, Danilo, o armazenamento de dados assim, hoje nosso, né? Mas o produtor tem acesso àquela página que você viu, ele pode imprimir a qualquer momento, né? O acesso dele, exclusivo, não é só Cultive, ele tem um acesso lá separado dele, que vai só para a propriedade dele, não pega acesso do outro produtor. E ele pode imprimir a qualquer momento, pode deixar na área dele, pode salvar no computador dele. E mesmo que futuramente a gente não esteja com esse cliente atendendo ele mais, porque a vida de uma consultoria ou de uma empresa de foliar ou da parte agronômica é isso. Às vezes você tem um cliente com 5, 10 anos, você vai perder ele 1 ano, ganha mais 2, perde mais 1, é vendas. Só a gente está vendendo uma agricultura de precisão. E aí a gente, mesmo que a gente não esteja com ele, a gente não tem problema nenhum em passar aquele dado para ele novamente. Fica armazenado com a gente e a gente passa para ele, porque é um dado dele. Quem coletou foi a gente, quem fez as recomendações fomos nós, né? E a gente passa tudo para ele certinho, porque é um dado dele, da área dele, né? Isso. Okay. Eu vou deixar o Luiz apresentar para a gente aqui o que ele tem para apresentar. Eu vou dar uma saidinha. Tranquilo, vamos lá então, pessoal. Aqui eu prometo ser rápidos aí também. Não vamos mais demorar muito tempo, né, Fabrício? Porque nós estamos perdendo audiência aqui. Nós estamos perdendo audiência aqui, Luiz. Estamos perdendo audiência? Vamos ser rápido, então. Vamos lá, pessoal. Queria colocar para vocês aqui, né? Essa, né, Fabrício, vai ser a primeira nossa apresentação oficial dessa irmã ali, talvez, da Cultive, que está nascendo aí nesse ano, né, Fabrício? Então, nasceu, né, Luiz? Isso, exatamente. Então, vocês foram privilegiados aí, que é a nossa primeira apresentação oficial aí está acontecendo agora. Com base, pessoal, em todo esse levantamento de pesquisa, né, que a gente teve aí ao longo de todo esse tempo, né, esse histórico de informações que a gente tem, esse banco de dados robusto aí que foi construído, a gente percebeu que dentro do grupo ali caberia ainda uma outra opção e uma outra solução, uma outra ferramenta que a gente pode levar para a agricultura como um todo. Não só clientes ou agricultores ali que são assistidos pela Cultive, mas todo o mercado aí que a gente tem disponível. Então, esse ano aí nasceu a Essential Crop Solutions, que é uma empresa que vai levar para vocês aí toda essa base de pesquisa que foi construída ao longo desse tempo na forma de soluções para aprimorar ainda mais aquele refino ali do que se refere a manejo nutricional de plantas, estímulos fisiológicos, produtos que possam auxiliar numa melhoria durante a qualidade, durante a aplicação dos produtos no campo e assim por diante. No nosso DNA ali, né, não só Cultive, mas também Essential, a gente tem inserido ali de forma muito intensa essa base de pesquisa e essa base de conhecimentos técnicos ali que são aplicados para esse melhor desenvolvimento das culturas. O nosso objetivo ali como grupo, né, Essential, Cultive e assim por diante, é sempre atender de forma prioritária cada uma das fases de desenvolvimento daquelas plantas. O exemplo aqui é para feijão ou para soja, mas ele vale também para outras culturas.
nós sabemos que dentro de cada um daqueles momentos ali de desenvolvimento das plantas, né, elas apresentam prioridades que são específicas, ou seja, naquela fase inicial, ela precisa se preocupar muito em formar raízes, porque aqui é o alicerce dela que vai permitir que ela possa se desenvolver depois, ou seja, ela vai conseguir acessar mais água, acessar mais nutrientes no solo, formar maior número de nódulos, no caso de feijão e soja, né, as plantas fixadoras de nitrogênio. Então, esse alicerce, a formação dele, ele apresenta algumas necessidades nutricionais, de estímulos fisiológicos que são específicas desse momento. Então, nosso objetivo ali como grupo é fornecer soluções que atendam essa necessidade pontual para esse momento, para que a gente possa estimular ou aproveitar o máximo possível do potencial daquele ambiente, daquela semente que a gente colocou ali no campo, para que ela forme uma raiz que tenha alto vigor, que tenha um volume radicular ali adequado para acessar aquele solo. A gente está falando em construir uma base bem feita. Depois que a gente tem uma base de plantas ali bem feita, nesse alicerce que é a raiz, a gente está preocupado em construir estruturas vegetativas, porque é aqui que ela vai produzir fotoassimilados, ou seja, ter folhas ali sadias, mas que tem também uma arquitetura que seja favorável à produtividade. A produtividade, propriamente dita, ela só aparece aqui na frente, né? Mas a arquitetura de plantas que nós estamos construindo, ela começa aqui atrás. Lembram daquela ideia de construir uma planta ou um sistema de alto potencial produtivo? Então, é aqui que a gente está trabalhando nisso, tendo uma planta com uma raiz mais vigorosa para acessar melhor o solo, depois a gente transformar isso em plantas que tenham folhas com alta atividade fotossintética, com alta capacidade de produção de energia e também com disponibilidade de água, já que ela tem uma raiz melhor que vai acessar mais água no solo. Então, existem estímulos fisiológicos ou demandas nutricionais específicas que podem ser realizadas durante esse momento, que vai fazer com que essa planta possa aproveitar de forma mais eficiente aquelas condições ambientais. Seja para que a gente mantenha essa folha mais verde, ou para que a gente mantenha uma planta com um maior número de ramificações, que para soja e para feijão é importante, ou para que a gente mantenha uma planta mais compacta, pensando em cultivares ali que tenham alto potencial de crescimento e possa ali, porventura, acamar, dependendo da condição ambiental que ela foi cultivada, né? Seja para que a gente utilize ali como base o mecanismo de resistência que existe em plantas e estimule que ela seja mais resistente a pragas e a doenças ao longo de todo o ciclo. Então, durante esse momento, existem necessidades fisiológicas específicas dessa planta que precisam ser atendidas pensando numa planta que tenha um alto potencial produtivo. Aqui ela está preparando para entrar nessa fase reprodutiva, né, que é quando ela vai formar ali grãos, sejam vagens aí no caso do feijão e da soja, sejam as espigas no caso do milho, aí na maior diversidade de plantas que vocês imaginarem. Durante esse momento também existem necessidades específicas para essas plantas. E o nosso objetivo ali como grupo é fornecer para essas plantas aquela condição adequada para que ela possa desempenhar melhor ali o seu papel, seja para potencializar o enchimento de grãos, pensando em manejo nutricional ou estímulo fisiológico, seja para que ela mantenha essa folha sadia por um maior tempo, porque o tempo de vida da folha está diretamente associado com o tempo de formação do grão. Então, nosso papel ali como Essentium é levar soluções customizadas e pontuais para cada um desses momentos, pensando que a planta, ela produz dessa forma, né? Qualquer planta que vocês imaginarem que a gente possa, porventura, cultivar ela e aproveitar ela de forma econômica, né? Existem características ali que nós chamamos de componentes de produção que vão explicar aquela produtividade dela. Ou seja, a produção de sementes de soja ou de feijão é explicada por todas essas características. Como é que a gente aumenta, então, a produtividade de uma cultura? Dando condições, seja de manejo fitossanitário, nutricional ou tudo que vocês imaginarem, para que ela expresse melhor cada uma dessas características. Desde um simples ajuste ali, mais adequado na densidade de plantas, que a gente obtém ali e investiga isso nas nossas áreas de pesquisa,
seja por adequação de arquitetura, quando a gente estimula ali que aquela planta tenha mais hastes ou mais ramificações, ou que ela tenha mais nós, para que ela tenha um maior potencial de formação de flores, seja quando nós reduzimos ali a taxa de aborto de flores, que é muito elevada em plantas, se fala em 70% a 80%, com um manejo nutricional adequado ou com um manejo para minimizar os efeitos do estresse por falta d'água, por alta temperatura, com um herbicida ali que foi aplicado numa dose muito alta, que às vezes deu uma fito, alguma coisa nesse sentido. Seja por melhorar a taxa de fixação de vagens em função de planta que tem uma qualidade ou um nível nutricional mais adequado, ou seja, por aumentar ali a massa de sementes quando a gente está potencializando o enchimento de grãos. Então, nosso objetivo ali é fornecer soluções que sejam customizadas e pontuais para cada uma dessas condições. Como é que a gente obteve isso? Então, a base de pesquisa que a gente construiu e as informações básicas, né, de desenvolvimento de plantas, elas serviram para nortear as nossas construções aí de produtos ou serviços que vão ser eficientes ou mais eficientes para cada um desses momentos, para cada uma das culturas ali que porventura a gente possa trabalhar. Então, esse é o nosso objetivo ali como grupo, e que agora a gente vai colocar isso de forma ainda mais acessível para que cada um dos nossos assistidos ali como Cultive ou os outros agricultores tenham na mão essas novas soluções que estão chegando no mercado aí esse ano, né, Fabrício? Isso, assim, ó, como eu falei no início, o grupo como um todo, ele vem para trazer soluções para o produtor, né? A gente tinha uma dificuldade enorme para traçar estratégias para manejo nutricional. E era um sonho que foi criado lá no início, né, Luiz? E assim, a gente foi caminhando para lá, para cá, e graças a Deus a gente chegou hoje na Essential. Está sendo desenvolvida aqui em Paracatu mesmo. A sede vai ser aqui. A Cultive também tem a sede aqui, mas já tem agora uma filial em Patos. E muito provavelmente a gente está indo para a Unai no futuro próximo, né? E a Essential, a indústria como um todo vai ser em Paracatu. O que a Essential vai trazer para a gente de melhor, né? Ela vai ser assertiva dentro dos nossos clientes, tratando cada talhão de forma pontual, né? E para um grande mercado, a gente vai atingir a necessidade do produtor, né? Não vai ser nada para um grande mercado que vai ser, como se diz, simplesmente aplicado e pronto, né? Isso aí a gente tem o maior cuidado para colocar aquele produto para a necessidade da cultura mesmo, né? Então, já aproveitando aí, depois vocês entram nas redes sociais da Cultive, da Essential, tem as logos, a Cultive tá, você lembra aí de coisa? Cultive... Não lembro. Deixa eu confirmar. Porque recentemente a gente teve uma tentativa de clonagem das redes sociais da Cultive. Da Cultive Cultive AGR. Cultive AGR, tá? E Logozinha. por Cultive Tecnologia Agrícola também vocês vão encontrar com essa logo aí. E da Essential Essential Crop. Também vocês vão conseguir encontrar no Facebook ou no Instagram para acompanhar muitas novidades que estão vindo por aí, né, Fabrício? Isso. E tem o site também da Cultive, lá tem várias informações. Todas as pesquisas vão ser publicadas lá, né, Luiz? E aí, Isso. Um pedido da Francilene aí também, os livros do Luiz também vai ser colocado lá. Claro que só para a capa, né, Luiz? Uhum. Mas
É isso, pessoal. Acho que era realmente um bate-papo. Se tiver ficado mais alguma dúvida aí, nós estamos à disposição. Já passamos aí já de 1 hora, né? Ixi, 1 hora e meia já. E aí, tem gente fazendo chamada aí, ô Luiz, na live agora, uma professora Pois aí. é, tô visualizando ali. Camilo, um abraço. Eu tive o prazer de ter aula com você também, com a Francilene. Francilene é um pouco mais pegada, mais dura, sabe? Mas Camilo é melhor. Mas brincadeiras à parte, é um prazer estar aqui, Francilene, com vocês. O que a gente tinha para mostrar realmente é isso, um bate-papo rápido. Era uma ideia que a gente já tinha conversado de ser um negócio presencial, né, Francilene? Aham. Mas veio a pandemia, não deu, mas deu certo agora. E espero que tenha sido bom. E de primeira mão, o lançamento aí a primeira apresentação da Essential para vocês, né? Muito bom, a gente fica muito feliz. Assim, a gente eu já tinha conversado acho que desde o ano passado com o Fabrício, né? Para a gente estar fazendo essa conversa, para estarem aqui, para virem aqui falar com a gente no presencial, né? Seria muito bom. Ainda vai ser, né, gente? Vai ter vacina, a gente vai ter presencial. Ainda vai vai dar ter essa certo. oportunidade ainda, né? Com certeza. Não, sim, com certeza. Então, assim, foi um bate-papo, né? É um bate-papo. E eu ainda tenho mais uma pergunta, tá? Pode Eu ficar à tenho uma vontade. aluna que ela falou assim, dá tempo. Eu falei, dá tempo. Ela me enviou aqui através do WhatsApp, né? Ela perguntou o seguinte, a Juliana, ela perguntou se um mapeamento de colhedora, né, feita pela máquina pode realmente ser caracterizado como um indicador de produtividade ou são duas vertentes diferentes? Juliana, ótima pergunta. Eu acho que é uma dúvida aí de até produtores rurais, né? E hoje eu estava, inclusive, com um produtor rural de manhã, lá na propriedade, a gente pegando os mapas lá. Vamos lá. O mapa de produtividade, e cada colhedeira, cada marca tem um, né? E é diferente o processamento, ele geralmente vai estar descalibrado. Porém, se ele estiver descalibrado para cima, ele vai estar descalibrado para a área toda. E aí vai produzir menos e mais. A gente não está preocupado tanto com o número do que está produzindo mais ou menos. Isso aí, o número, depois dá para ser processado. Vou te dar um exemplo. Se lá na máquina na máquina marcando que está produzindo 100 sacos por hectare, a gente está preocupado que na mesma hora que ela está marcando 100, ela marca 50, ela marca 40, ela marca 30, marca 20, marca 10. Entendeu? Depois, a hora que fechar a produtividade média do talhão, o produtor nos comunica e a gente faz o processamento dele com a média. E aí faz o trabalho dele todo. Importante frisar que a gente está preocupado com a mancha que a máquina, o mapa de produtividade nos mostrou. É com isso que a gente está preocupado. A gente não está preocupado em saber quanto que ele está produzindo para lá e para cá na máquina. Depois ele tem que reportar para a gente o que ele produziu. Mas na máquina, ela vai estar aferindo errado para cima, onde está produzindo mais, e para baixo, onde está produzindo menos, né? O ideal, sim, é calibrar a máquina e a cada caminhão colhido, aferir com a máquina colhida. É ideal a cada início de trabalho aferir de novo. É ideal. Agora, vamos falar aqui de 20, 30 produtores que faz isso? Não faz. E se a gente for fazer, é uma dinâmica. Esse ano foi uma dinâmica que a maioria dos produtores teve que contratar máquinas terceiras para colher, com máquina na propriedade. Por quê? Muita chuva na colheita. Como é que você para a máquina para fazer isso?
Então, colhe tudo. Vai estar errado? Vai estar errado. Mas a gente está preocupado com a discrepância de produzindo menos e produzindo mais. Depois a gente faz o trabalho aqui, o processamento desse mapa aqui dentro da média do talhão. Aí a gente só faz... Aí ela vai estar discrepante para cima e para baixo, a gente reloca os pontos. Entendeu, Juliana? É uma dúvida, assim, de todos os produtores. Cada máquina, ela tem um arquivo diferente de mapa. Para você ter uma ideia, falando um pouco de tecnologia aí, a Jundia, ela tem um sistema já, o JD-Link, que faz toda a comunicação da máquina, a Case também já tem, faz toda a comunicação da máquina quando ela entra em sinal de Wi-Fi. Ela está toda interligada, ela entra no sinal do Wi-Fi, e aí a gente consegue pegar aqui do escritório sem ir lá na propriedade do produtor. O que esbarra? Realmente é a internet, que hoje você não tem internet, assim, uma rede de internet no campo, que a gente consegue fazer esse hiperlink aí da máquina no campo nos comunicar aqui. Então, quando a gente vê aqueles vídeos de institucional, que tem máquina pilotando sozinho, na AgriShow, na AgroBrasília, mostrou isso. Sim, tem. Mas se tiver sinal de Wi-Fi, se tiver o sinal funcionando. No Brasil, infelizmente, isso é muito falho, né? E aí, hoje a gente estava vendo um sistema de irrigação do produtor que é exatamente isso. Ele liga, desliga, monitora todo o pivô através do celular, né? É um sistema de um pessoal que está colocando. Funciona muito bem, se a internet não cair. Se a internet cair, o pivô desligou, ele nem sabe. Quando volta a internet, chega uma mensagem para ele avisando. Claro, chega via Telegram, na verdade. Chega avisando, pivotal caiu, pivotal caiu energia, pivotal desligou. Simples, né? Mas a internet, a conectividade no Brasil é muito falha ainda, infelizmente. Esperamos que no futuro próximo tenha aí uma conectividade melhor. Francilene, você tinha me pedido ali sobre os livros, né? Acho que respondeu. Eu vou colocar para vocês aí, pessoal, a capa deles ali para que vocês consigam visualizar, tá? Que vocês tenham acesso a isso, acho que é importante. Ali são... Tá aparecendo aí, Fabrício? Me confirme, por favor. Tá, beleza. Deixa eu colocar no modo apresentação. Esses são 2 livros ali que fazem parte aqui do que a gente escreveu ao longo dos últimos anos, né? Vocês vão perceber que é um grupo de autores aí, fazem parte de um grupo de trabalho que a gente já vem fazendo várias coisas ao longo dos últimos anos. Um deles aí, específico sobre nutrição vegetal de planta, e o outro sobre a parte de fisiologia de cana-de-açúcar, que é o mais recente deles aí. Então, se vocês entrarem ali no site da editora Andrei, ali, que é quem publicou os livros ali, né, que é quem detém a comercialização, vocês vão conseguir acessar eles ali, para quem tiver interesse. Então, assim, é um compilado das informações que a gente reuniu aí ao longo de anos de estudo de várias pessoas e que está disponível aí para vocês poderem acessar. Tá bom, Francilene? Tá joia. A gente agradece bastante, né? Isso daí é uma informação, com certeza, que todos vão estar utilizando lá nas aulas do Comeno, né? Com certeza. Eles vão querer dar uma olhadinha, porque o Comeno pega pesado, viu? Muito bom. Gente, então, assim, mais alguma coisa que vocês queriam colocar? Acho que a gente não tem mais perguntas. Não. Acho que só. Só, né? Eu e o Fabrício mesmo. Conversando assim desde as 6 e tanto da tarde. Tadinho, deve estar cansado. Gente, olha, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Agradeço demais a disponibilidade de vocês, né, de estarem conversando com a gente, mostrando aí essas ferramentas, o trabalho de vocês, né, essa Essential Crop que está surgindo, assim, está nascendo, né, agora, e que é um campo muito vasto. Eu falo que, como acadêmica, embora eu tenha trabalhado como monitora de fisiologia vegetal na época,
Mas eu falo assim que eu tinha que ter estudado mais fisiologia vegetal. Eu achei que ainda foi pouco, sabe? Porque realmente a gente tem que entender, nós somos doutores, né? Doutores do vegetal. Assim como o médico é doutor do nosso corpo, né? Da anatomia humana, nós somos responsáveis aí pela sanidade da planta, mas olhando o que? A fisiologia dela, né? Uma planta, né? Bem nutrida, uma planta que ela recebe o que ela realmente necessita, e a gente entendendo todo esse metabolismo que acontece ali dentro, com certeza a gente vai ter o que a gente almeja, que é a produção, né? Fazer a coisa acontecer, fazer a agricultura acontecer. A agricultura é uma ciência linda. Eu falo assim, gente, é uma coisa maravilhosa. Então, assim, se a gente consegue ver isso, e isso passa muito por essa base da fisiologia vegetal, né? Todo esse metabolismo da planta, a gente conhecendo a raiz, a folha, todo o movimento ali, né? Das seivas ali dentro. Então, eu acho assim que foi bom a gente ter visto isso daí com você, Luiz, de você ter falado da interdisciplina, né, dessa necessidade do profissional, né, multidisciplinar, né, não é só, eu gosto de soja, eu vou ver só soja, eu só gosto disso, eu vou estudar só isso, mas hoje em dia a coisa não tá assim, né? Isso não então, existe assim, mais, né? por essa visão que vocês trouxeram, não tem mais especificidade, né? Então, por essa visão que vocês trouxeram para a gente, eu só tenho a agradecer mesmo e esperar vocês no presencial, né, em breve, lá na faculdade, para que a gente possa estar conversando mais, vocês mostrando mais os trabalhos, e a gente vai ficar muito feliz. Vamos sim, se Deus quiser. Sem dúvida. Logo. A gente está disponível aí para futuros outros trabalhos ali. Vocês têm nossos contatos aí, fiquem à vontade aí para poder nos contactar, né, Fabrício? Que a gente está aberto aí também para essa discussão posteriormente. E quando dá uma acalmada aí também, vocês estão convidados para vir conhecer as duas empresas, que é uma próxima da outra, né? A forma de trabalho, como é que a gente coloca todo o sistema aqui, né? A indústria lá, que é Essential, né? Então, assim, estão convidados aqui para vocês conhecerem também, né? Tão pertinho aqui de Unai. A vontade era de abrir aí, né, Francilene? Mas... Um pulinho só. Gente, então, olha, boa noite, viu? Muito obrigado. E lembrando aos alunos, né, e quem está participando da nossa live, para estar se inscrevendo, né, no canal, tá? E conhecendo também os sites, né, tanto da Cultive quanto da Essential, tá? Tá acompanhando esse progresso da agricultura, dessas pessoas empreendedoras aqui, né, que vieram falar para a gente, tá? E agradeço demais a presença de todos, tá? E a Facto também agradece, né? A Francilene agradece, a Facto agradece também, tá bom? Uma boa noite. Boa noite, um abraço. Boa noite, Francilene. Nós que agradecemos. Um abraço. Tchau. Tchau.